Ei, gente, vou fazer um live hoje da importância de nós tornarmos o nosso inconsciente consciente. E que importância é essa que existe de resgatar esse inconsciente e tornar ele inconsciente? Primeira coisa, eu vou no dia 26, eu vou ministrar uma aula, que vai ser a primeira de 4, que eu vou falar sobre alguns pilares da teoria psicanalítica. Não é uma formação em psicanálise, porque eu vou falar online e vão ser aulas independentes. Mas vão ser 4 aulas onde eu vou dar muita teoria e vou dar muita prática de alguns pilares da psicanálise para as pessoas poderem se ajudar a poder tornar o inconsciente consciente. E esse inconsciente a gente torna consciente a partir do momento que nós vamos aprendendo a lidar com as demandas psíquicas que estão dentro da gente. Nós temos várias coisas que estão dentro do inconsciente e que a gente deixa acontecer achando que aquilo ali é destino. Tem uma frase que é muito interessante que fala assim: enquanto você não entender o seu inconsciente, muitas coisas da sua vida estarão acontecendo e você vai dizer que é destino. E não é destino, né? Exceto os estressores verticais. Os estressores verticais são aqueles, por exemplo, uma guerra, um holocausto, um tsunami. Esses são os estressores verticais. Agora, os estressores horizontais é casamento, são doenças, são o nascimento de um filho, um casamento de um filho, o seu casamento, uma troca de emprego, um curso que você está fazendo, são os estressores horizontais. São aqueles que dependem da sua motivação ou da sua desmotivação. E os estressores verticais são aqueles que não dependem de você, que eles vão acontecer, são as catástrofes, são uma chuva que destrói a casa da pessoa, são os estressores. Peraí, gente, deixa eu virar aqui. São os estressores verticais. E esses estressores verticais não são esses que a gente está falando, não são esses que estão no inconsciente. Mas a gente tem que entender, por exemplo, o estressor horizontal é a doença. Mas a doença acontece porque você prefere desviar o sintoma que está dentro de você para o seu corpo do que você entender suas patologias, suas questões emocionais, ou os sintomas fóbicos, que também é quando você não dá conta, você transforma em medo o seu sintoma, quando você transforma em atos de repetição os seus sintomas. Então, essas são as questões que você tem que aprender a lidar. Eu vou dar 4 meses de aula de teorias psicanalíticas, agora em setembro, no dia 26 de setembro, eu vou explicar a teoria do topoi, do local, do id, do consciente, pré-consciente e inconsciente. Agora, o id, ego, superego, ela chama teoria estrutural, que analogicamente, o id, ego, superego, o Freud falou que o id é inato, ele nasce com a gente, e ele tem as pulsões, estão no id. E nós podemos analogicamente comparar o id a um cavalo selvagem. O próprio Freud que disse isso. E nós temos que entender que pulsões é essas que estão dentro da gente. Aí nós temos as pulsões de vida, que é Eros, que é a libido que nasce na boca e passeia pela produção das fezes, depois o fálico, da fase fálica, depois o complexo de Édipo, depois o declínio do complexo de Édipo, para instituir-se a segunda discriminação dessa teoria estrutural, que é o superego, que Freud fala na segunda questão, ele fala do superego. Ele escreveu a teoria estrutural em 1923. Então ele concluiu o estudo quando ele viu que faltava na teoria topográfica algumas coisas. A teoria topográfica a gente tem que falar que ele está falando de topóide, um local no nosso cérebro, mas é um local subjetivo, não é na estrutura cerebral. Nós não estamos falando da estrutura cerebral que o psiquiatra cuida, que o neurologista. Por isso o psicanalista, ele cuida do subjetivo. Mas hoje, com o avanço da neurociência, a gente já sabe que muitas das coisas que Freud falou já estão sendo comprovadas através da ciência. Só que a ciência subjetiva é engraçada, porque ao mesmo tempo que alguém vem e fala, não é igual uma ciência da física, que você fala, pronto, fechou e acabou, ninguém vem e contrapõe. Mas a ciência da psicologia, da psicanálise, da subjetividade, o outro vem e quer contrapor aquilo que já aconteceu. Então isso acontece muito na psiquiatria, na neurologia, na psicanálise, na psicologia. Aí fica essa briga eterna
eterna de sempre tentando provar que não, que ele estava errado. E por isso que muitas pessoas acham que Freud é arcaico, que não é. Porque vem a terapia comportamental cognitiva e fala, não, agora nós descobrimos como ajudar as pessoas. Aí Freud está em desuso. E é bem diferente das teorias das ciências objetivas, que não tem contrapor a teoria da relatividade de Einstein, desculpa. Não tem contrapor as teorias, a primeira e a segunda teoria de Newton. Então, mas a subjetividade existe esses contrapontos. E nós vamos falar no dia 26, eu vou explicar muito por que você repete, por que você tem um ciclo da autossabotagem, porque você casa com a pessoa, depois você separa, não dá certo, daqui a pouco você está casada com outra que é parecidíssima com a primeira. Se a gente não entender essas questões nossas emocionais, por isso até que no dia 20 eu vou estar dando a aula de criança interior, do resgate da criança interior, para a gente entender que se nós não resgatarmos essa criança interior que está dentro da gente, que ora está ferida, ora é o pequeno professor, olha é uma criança resistente, ora é o bode expiatório, olha é uma criança dourada que foi o queridinho da mãe, ora é o pequeno professor, porque a criança dourada ela fica se achando o pequeno professor, ela acha que ela tem que explicar a todo mundo. Então são essas questões que fazem a gente repetir as coisas e achar que isso é destino. E não é, gente, não é destino. Isso são, né, as escolhas que a gente faz ao longo da vida. Por que a gente se incomoda muito com o outro quando erra? Por que o erro do outro incomoda tanta gente? É porque de repente a gente foi muito criticado e a gente é perfeccionista, aí a gente não consegue suportar o erro do outro. A gente não consegue entender que nós somos falíveis, porque as pessoas perfeccionistas, elas tendem a achar que elas são perfeitas. E, gente, ninguém é perfeito, né? Eu com meus erros de português, eu com esse pensamento acelerado que eu tenho, que não tem nada a ver com ansiedade, o meu raciocínio é muito rápido, então a língua não acompanha o raciocínio. Eu sou da lógica, né? Meu raciocínio é lógico, meu raciocínio não é mais subjetivo, ele é mais objetivo. Talvez até por isso que eu consigo tanto dar aula, que eu gosto de dar aula, porque dar aula é prático, né? E você, com isso, você dando aula, você se torna uma pessoa mais prática para a vida. Olha só, eu tô parando o carro, que eu vou chegar aqui para pagar contas. Hoje é 5 de setembro, dia de pagar contas, de pagar luz, de pagar água, de pagar cartão, de pagar pós-graduação, de pagar o doutorado. Então, eu vejo muitas pessoas falando que eu tinha que dar tudo, todo o meu saber eu tenho que dar para os outros. Gente, ninguém dá nada para ninguém, né? A gente tem que entender que a gente tem que construir e que a gente tem que investir na gente. Então, ninguém dá nada. E eu gostaria de agradecer vocês, porque eu vi que a vida sem gratidão é a vida que não funciona. A gente tem que agradecer. A única forma de ser feliz é desenvolvendo no núcleo accumbens a gratidão. Se sua vida está dando errada, agradece a si mesmo. Quem sabe você muda o ciclo da sua vida, tá bom? Beijo no coração e vem fazer as aulas online comigo, 27 99 505 1960. Ou vem fazer o presencial no dia 30 de novembro. Nós temos uma turma de psicanálise, que aí sim é 30 meses. Se você tiver uma graduação, você se torna psicanalista. Dura 30 meses. E você vai se tornar psicanalista pelo tripé: a formação teórica, o paciente piloto e o processo de análise. E são 30 meses no mínimo para você se tornar um profissional analista. Espero que você seja meu aluno presencial no dia 30 de novembro, aberto só para a região sudeste, ou no dia 23 e 24 de setembro, se você é da Grande Vitória, que é segunda e terça à noite. Ou você pode estar comigo com várias aulas online que nós estamos tendo. Em setembro a gente tem 4 aulas: 20 de setembro, 25 de setembro, 26 de setembro, dia 30 de setembro. Beijo no coração. Tchau, gente.